Olá, bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Conversas que Inspiram. Nós desta vez estamos no espaço Metáfora dos Sentidos e a nossa convidada é a Sónia Valacó, atriz natural de Peniche. Bem-vinda Obrigada ao pelo nosso convite. podcast. Sónia, começamos pela pergunta que começa sempre o nosso podcast, que é: o que é que fizeste hoje pelo teu bem-estar e saúde mental? Eu adoro essa pergunta, porque eu tenho uma rotina. Então, eu tive sempre. Eu agora estou a fazer uma coisa que começou nas férias que eu fiz a semana passada, que é reduzir ao máximo o contacto com as redes sociais. Ou seja, faz parte do meu trabalho, então ir lá postar o que eu tenho para postar, mas não fazer scroll down, não ficar tipo no scroll down infinito. E estou a fazer por não ir ao telemóvel de manhã, que é uma conquista. Faço sempre. Tenho uma rotina muito simples, que são: sento-me, faço 10 respirações fundas de olhos fechados. Agradeço por 3 coisas boas da minha vida e imagino, basicamente, penso na minha sobrinha, mas pode ser qualquer coisa que nos dê uma sensação profunda de amor, e imagino-me a ser inundada por essa sensação de amor pelos pés e pela cabeça, até ao coração, assim umas vezes, e depois mando essa energia de amor para as pessoas de quem eu gosto, e no fim pergunto-me o que é que podia acontecer hoje que tornasse este dia maravilhoso, e digo 3 coisas para mim mesma, e acabo com uma afirmação para o dia que eu escolho, tipo, há cada vez mais coisas boas a vir para mim, ou se eu estiver muito estressada, algo tipo, aceito e deixo ir, confio que tudo está bem. Pronto, isto é a minha rotina matinal, que eu já fiz. Portanto, é um ritual de positividade. Sim, e de recentramento, não é? Às vezes, eu sinto que quando estou a ficar mais, não sei se a palavra é desequilibrada, mas estou a sentir mais estressada. Eu tenho tido uma luta bastante grande com o stress, a ansiedade, inclusive é com ataques de pânico. Eu sinto que há uma sensação de meio que deixar de estar aqui, não é? É como se estivéssemos um bocadinho a sair do corpo. Então, isto ajuda a recentrar a energia no corpo e a lembrar que estou aqui, não é? Não estamos neste cenário qualquer que nos está a dar ansiedade, qualquer coisa que estamos a imaginar. Não, estou aqui com estas pessoas, está sol, estou sentada neste sofá, está tudo bem, estou segura. Escrever, já disseste que escrever costuma ser um momento mais feliz do teu dia. E podíamos falar um pouco sobre essa relação com a escrita. Sim. Para mim, a escrita é uma necessidade, sem dúvida alguma. E é uma necessidade criativa, de criação de outros mundos, de evasão também, de escapismo, de alguma maneira, quando as coisas não estão bem, mas também há uma necessidade física em mim de descarregar as questões emocionais. Ou seja, há muita coisa que eu escrevo que nunca vai sair para o mundo, mas que é mesmo uma necessidade. Eu há uns tempos não estava a conseguir escrever porque perdi o meu pai há 2 anos e meio e, e era tão duro que eu tinha para enfrentar que eu não estava a conseguir ir lá encarar o que eu estava a sentir. Então não estava a conseguir escrever, porque escrever é esta nudez de mim para comigo. Mas E não ajuda? ajuda, Não só que ajuda a processar? era tão duro que eu não queria Hum, encarar. hum. E eu comecei a ter dores nas articulações, dores nos pulsos, e percebi que, a determinada altura, fui fazer uma massagem e a pessoa diz: qualquer coisa a nível emocional precisa de ser mandado fora. Eu, pois claro, eu não estou a mandar para fora, porque escrever também é isso. Então, há pessoas que fazem terapia, que eu também faço, mas a escrita pode ser uma espécie, ou é, de facto, uma maneira de processar o que estamos a sentir e, para mim, muito também de perceber. Eu, quando não estou a entender o que é que eu estou a sentir em relação a determinada coisa, ou o que é que está a acontecer, eu vou para o papel. E no final vou sempre perceber, porque a escrita leva-me a esse sítio de... No fundo, é essa viagem entre nós e as palavras, não é? Sim, a palavra é uma grande ferramenta. Arma, mas ferramenta. E eu acho que se calhar não temos essa noção toda de como elas nos podem ser úteis para o nosso bem-estar. Esta coisa de ir para o caderno e de despejar as nossas preocupações, as nossas dúvidas, os nossos medos e ver como eles ficam, ao saírem da cabeça e ficarem no papel, como se tornam mais claros e menores. O problema deixa de ser, não é, uma coisa gigante que está aqui numa nuvem e passa a ser claro: ok, isto não é de facto nada para ela. Falaste há pouco de como é natural
momentos de crise ou momentos de perda de alguém próximo, criam momentos de desequilíbrio. São pessoas importantes na nossa vida, pessoas que nos ajudavam também a enraizar-nos. Vamos falar de algumas dessas pessoas. Sei que perdeste algumas recentemente, mas não vamos por aí. Demasiadas. Mas vamos um pouco também aproveitar para fazer um pouco de biografia. Como é que essas pessoas foram importantes para ti? Tu disseste numa entrevista, por exemplo, que da parte dos teus pais e tua mãe em particular, sempre tiveste o estímulo para poderes sonhar ser o que querias. E se por um lado sabias que não querias ser, não querias ter o tipo de vida que eles tinham, portanto, trabalhar todos os dias para pôr comida em cima da mesa naquela rotina, a tua mãe sempre te disse, mas tu podes ser o que quiseres. E isso foi importante. Fala-me um pouco disso, como é que começaste a construir esse teu percurso desde esse momento? Ok. De facto, a minha mãe disse-me muitas vezes, porque eu não queria ter um trabalho como o deles, não é? Que trabalhavam na fábrica, em Peniche. E ela dizia-me, de facto, que eu podia ser o que eu queria. E eu tenho a certeza de que essa crença foi um presente que ela me deu, porque eu acredito que eu sou uma idealista e uma otimista. E há algumas pessoas que acham que o idealismo é muito mau. Eu acho que o idealismo é muito necessário, porque sem ideal nós não sabemos para onde nos dirigir. É o ideal que nos diz, ok, o meu sonho é paz na terra, liberdade para todos os seres. O fim das fronteiras. Eu sei que estamos longe desse sítio, mas o facto de eu saber que esse é o meu sonho faz com que a minha conduta diária e o que eu faço diariamente seja com a intenção de que isso possa um dia vir a acontecer. Pode não acontecer no meu tempo de vida, mas eu dirijo-me para lá. Aquilo que eu faço é para agir nessa direção. E sempre tiveste regressando um pouco atrás, sempre tiveste essa propensão para o sonho e era por oposição ao que era o cotidiano dos teus pais? Como é que isso... Eu acho que era por oposição ao cotidiano. Há de facto, esta propensão para o ideal, que vem um bocadinho de mãos dadas com o escapismo, mas o escapismo também é uma necessidade, não é? Uma dureza da vida em Peniche, e Peniche nos anos 90, eu nasci em 84, pronto, nos anos 80, 90, não era o que Peniche é agora, que é um hub de estrangeiros, de malta ligada ao surf, uma comunidade jovem muito interessante, com coisas a acontecer mesmo a nível criativo. Quando eu cresci, Peniche era um beco sem saída, sem acesso nenhum à cultura, em que não era dado nenhum foco às práticas artísticas, que era o meu único interesse, e eu não tinha ninguém à minha volta com esses interesses. Isso não, esse beco é uma boa metáfora, não é? Esse beco não é propriamente propenso a bem-estar psicológico, a saúde mental? Não, é a sensação de aprisionamento, não é? Há bocado eu falava com a Marta sobre esta ideia de insularidade, que isto não é uma ilha, já foi, mas não é. Mas há esta ideia de estar ali preso, não é? E a necessidade de escapar. Eu tive a sorte de o meu escapismo acontecer através da prática artística e através das práticas artísticas dos outros, não é? Da minha prática e das artes dos outros. Envolveste com teatro? Sim. Essa foi a primeira, entra nesse escapismo? Mas o escapismo para mim começa antes com a literatura, porque assim que eu começo a ler, eu começo a agarrar-me aos livros e essa certeza de que através da literatura é possível criar outras realidades e ir para lá, não é? Escapar. Mas eu estava a falar nesta questão do escapismo não só através, não é, do cinema, da literatura, de podermos escapar para dentro dos objetos artísticos e viver outras realidades, imaginar outras realidades, mas também juntando à certeza que a minha mãe me deu de que tudo era possível e que eu podia ser o que eu quisesse, esta ideia de imaginar que sonho era esse, para onde é que eu gostava de ir, o que é que seria. E eu, de facto, eu acredito que eu inventei este meu presente nesse passado. Ao imaginar um futuro em que eu era atriz, em que eu era poeta, eu às vezes estou a viver coisas e nem consigo acreditar que esta é a minha vida. Eu imaginei estas coisas todas e isto era altamente improvável, vindo eu do sítio de onde eu vim, da família de onde eu vim, que tinha zero acesso à cultura, zero acesso a contactos dentro da cultura. E eu acredito mesmo no poder da imaginação nas nossas vidas. Acho que é profundamente importante nós termos a capacidade de sonhar com o que queremos, porque se não imaginarmos o sítio para onde queremos ir, ele não vai existir, porque nós andamos só à deriva. A falta de imaginação é de facto um grande problema, não é?
A Diane Di Prima, que é uma poeta da geração Beat, que eu acabei de traduzir, mas que ainda não está publicado, vai sair pela editora Traça, tem um poema maravilhoso que diz: todas as guerras são uma guerra contra a imaginação, porque é o nosso superpoder. Antes de fazermos o que quer que seja, nós temos que acreditar que essa coisa é possível, temos que a imaginar. E a luta contra a nossa imaginação, contra a capacidade de acreditar que outras coisas são possíveis, que outra maneira de estar no mundo é possível, é a verdadeira luta. Imaginar o que queremos é tão ou mais importante como imaginar o que não queremos. Eu acho que é importante imaginar o que queremos, não dar força ao que não queremos, porque pôr a mente nesse sítio é estar a dar força, não é? Portanto, tu sempre conseguiste imaginar para onde é que querias ir. E isso deu-te essa força porque também li em entrevistas que deste que não te deixaste distrair por algumas coisas, como a possibilidade de uma carreira de modelo. Muito jovem, acabaste por ser capa de uma grande revista. A carreira de modelo acabou por acontecer em Portugal, porque eu acabei por não viajar com Mas não te distraíste com isso, não era esse o teu porque eu foco? sabia que eu estava, não era o meu foco todo, mas eu fui modelo durante muito tempo. Ser modelo pagou a minha faculdade, viver em Lisboa durante os tempos em que não estava a ter trabalho como atriz, portanto foi super importante. Agora, eu sabia que aquilo era uma coisa que eu estava a cruzar, não era a minha direção, era uma coisa maravilhosa que me estava a acontecer, mas não era o meu objetivo. Não. Tu vês a vida como algo que não se define de uma única forma, ou seja, não te deixaste definir como modelo, provavelmente não te vais deixar definir como atriz, nem provavelmente como poetisa ou escritora. Poeta. Ou realizadora. Vês-te a continuar a reinventar-te e isso faz parte da tua estratégia de equilíbrio, ou isso também às vezes é desequilibrante? Ui. Ok, muitas coisas para dizer. Eu vejo-me, acima de tudo, como poeta, mas para mim ser poeta engloba essas práticas todas, porque ser poeta é uma maneira de estar no mundo, de sentir, de ver, de perceber. E depois tudo o que eu faço vem dessa raiz. Eu não distingo nenhuma das minhas práticas artísticas. Ou seja, para mim, quando eu vou fazer um trabalho como atriz, eu estou a ir a partir deste ponto central, que é a maneira como eu estou no mundo, como eu vejo, como eu sinto, como eu percebo e como eu me expresso. Mas também é essa a maneira como eu vou para o poema, é essa a maneira como eu vou para a realização. E eu sinto que o artista é um mensageiro, não é um criador, ou seja, um Hermes. Eu acredito que o artista recebe e o nosso trabalho é estar ao serviço do que quer ser materializado aqui neste plano de existência. Então, eu estou ao serviço do objeto. E se o objeto quiser ser um vaso de cerâmica, eu vou fazer o vaso de cerâmica. Se quiser ser uma escultura, se quiser ser um filme. Portanto, eu não sinto que seja desequilibrante, porque tudo vem da mesma raiz. Há este centro muito grande que é servir a expressão de uma coisa maior. Para ti, falando da autoidentidade, esta é algo que se vê, que é muito forte para ti nas tuas intervenções, que é esta ideia de ser poeta. Sim. E o poeta, e é a primeira vez que eu estou a dizer isso, que é, para ti, poeta não é o poeta no sentido estrito, no sentido de alguém da palavra que escreve... na página. Exatamente. É algo que é quase a tua representação do que é ser um ser criativo, um ser artístico. É justo definir isso? No entanto, e a poesia, no sentido mais estrito, no entanto, marca marcos, por assim dizer, da tua vida. Aos 10 anos, escreves, não é? Depois aos 20 anos, o Rosa. Não. Ok, sim, mas o Rosa só foi publicado agora, não é? Mas a escrita, não é? A escrita, eu não me lembro de começar a escrever, é uma coisa que vem, eu creio, dessa necessidade de escapismo e de companhia, porque eu de facto não tinha parceiros à minha volta com interesses nas práticas artísticas. Era solitário? Era super solitário. E eu era uma miúda muito melancólica e muito solitária. Tanto que eu só me comecei a dar com os miúdos na escola primária, eu já estava na 4ª classe. Portanto, há muito esta coisa da solidão e de um peso que precisava de ser vazado para a folha. E eu não sei o que é que... Mas houve então, desde que realidade tiveste que resolver esse sofrimento, que é um sofrimento que vinha da solidão. Foste resolvendo pela criatividade, pela... Sim, criando outros mundos, criando pessoas em páginas e construindo na página. Eu às vezes digo que a página
é essa melhor amiga e parece uma metáfora, não é? Parece uma brincadeira, mas não, foi mesmo uma melhor amiga que eu criei quando o mundo à minha volta era um bocado agreste, não necessariamente amigo. Vamos pegar nesse fio da identidade e tu construís a tua identidade a partir de uma certa, olá, integralidade artística, não é? E isso leva-nos ao tema da verdade, não é? Tu dizes que a verdade tem a ver com tornarmos cada vez mais quem nós somos. Pelo menos eu acho que esse é o meu caminho. Isso é uma filosofia de vida, porque é um caminho também espinhoso, não é? A verdade não é muito popular. Não estamos aqui para ser popular, estamos aqui para ser honestos. Pelo menos eu estou. E eu acho que é muito importante manter esse centro, porque quando estamos na luta pela popularidade, estamos sempre à mercê das vontades alheias ou da nossa projeção do que é a vontade dos outros. Nunca sabemos o que é que o outro está a pensar, não é? Então, fazer cedências sobre o que é que o outro quer, eu só tenho uma certeza. Não sei se estou a acertar no que eles querem, mas sei que me estou a falhar a mim. E para mim a coisa mais importante é cumprir-me e manter este centro aceso. E pagas o preço? Tu disseste a algures que, por exemplo, quando publicaste, tu disseste a da altura que ficaste anos sem trabalhar e sentiste que isso era quase uma retribuição, entre aspas, do establishment, ou de certo establishment, porque de repente, mas quem é esta miúda que é artista, quem é que ela pensa que é atriz e pensa que é poeta e publica livros? Sentiste pagaste esse preço? Paguei. Como? De facto, estive anos sem trabalhar, levei muita porradinha por causa do meu livro, tanto das pessoas do meu meio de trabalho como atriz, que de alguma maneira me estava a rejeitar por eu estar a sair do molde, e também do meio literário que me estava a rejeitar porque eu não encaixava no molde. E eu acho que se eu tive resiliência para cruzar esse momento, tem muito a ver com essa infância de uma solidão, mas também de uma certeza de que o que é mais importante é o que eu estou a sentir, e se eu sinto que isto é necessário e verdadeiro, eu tenho que o cumprir. Moldes, falamos de moldes. Hoje em dia, com as redes sociais, o algoritmo está desenhado para cada vez fechar mais os moldes. Tu já pagaste o preço por querer sair do molde. Achas que vais ter sempre que estar a mostrar que não és uma única coisa e que tu és um ser em processo? Não sei, não faço ideia, mas... Com base na experiência que tiveste, achas que isso atenua-se ou há tendências sociais que reforçam esses moldes e vai ser sempre uma batalha? Eu acho que com o tempo, com a persistência, o efeito surpresa deixa de existir, não é? Porque as pessoas já não estão a reagir a uma surpresa da tua afirmação como uma nova coisa ou como muitas coisas. Acho que há menos surpresa e se calhar a reação é menor, ou seja, com o passar do tempo. Mas eu acredito também que o leitor talvez não seja da nossa geração. O leitor talvez ainda não tenha nascido. Então, e que às vezes as coisas que nós estamos a fazer vão encontrar os seus caminhos com o passar do tempo e vão encontrar as suas missões noutros tempos, não é? O nosso trabalho enquanto artistas não é pensar se o mundo está pronto para receber aquilo que estamos a fazer, é fazer aquilo que estamos a fazer. Então, eu penso muito, e é uma coisa que eu digo às vezes, que esta coisa do sucesso, da popularidade, do que é que está a ter impacto agora, não tem assim tanta relevância, porque se eu olhar para as pessoas que eu admiro, são pessoas para quem o reconhecimento muitas vezes aconteceu, já estavam mortas. E em Portugal isso tende muito a acontecer, e nas mulheres ainda tende a acontecer mais, portanto, no mundo. Então, não me preocupa tanto esta coisa do como é que as coisas estão a ser recebidas agora e como é que qual é que é a visão que o mundo tem
sobre mim agora e se vai haver embates. Preocupa-me cumprir o objeto artístico e deixá-lo seguir o seu caminho e esperar que ele se cumpra, que ele chegue a quem tem de chegar, seja isso quando for. Mas é uma batalha, portanto. Sim. É uma batalha. E, portanto, esta questão dos moldes e como é que os moldes tentam-nos obrigar a fugir à nossa verdade. E com as redes sociais hoje em dia, cada vez mais. E eu acho que é bastante preocupante para mim. Eu fui adolescente numa altura em que a internet eventualmente acabou por aparecer, mas que era uma coisa, pronto, havia o IRC, umas coisas muito inconsequentes, não é? Mas preocupa-me os modelos, não é? Os role models, os exemplos que os miúdos têm hoje em dia, porque eu cresci a querer ser o Fernando Pessoa ou a Patti Smith, os meus ídolos. E de repente os ídolos dos miúdos são pessoas que aquilo que almejam na vida é ter fama nas redes sociais. Isso preocupa-me. E preocupa-me, se calhar, eu pessoalmente tenho menos vontade de estar presente nas redes sociais, mas sinto também uma imperatividade de me manter ativa nas redes sociais como exemplo de outra possibilidade. E de que outra possibilidade pode ser cool e de que outra possibilidade pode ser interessante. Porque a verdade não está só ali, a verdade pode estar noutros lugares e provavelmente está noutros lugares que não nas redes. Sim, e que a rede social pode ser, que também é uma coisa se calhar que é muito deste momento agora, mas que há 10 anos era muito incomum, que é uma pessoa que é poeta ter uma comunicação nas redes sociais que não seja esconder-se atrás de palavras só, por exemplo. E eu acho que o sítio que eu ocupo enquanto poeta é bastante incomum, mas eu acho que é bastante necessário nos nossos tempos. Ser poeta, no teu caso, é ser verdadeiro. Eu acho que não há outra hipótese. Não há outra maneira de Não, ser poeta. Não. E a verdade, encontramos-la em nós ou encontramos-la nos outros ou é um ping-pong? Às vezes os outros vêm como espelho, não é? Ou seja, a verdade pode vir através dos outros, não necessariamente no que eles estão a dizer, que é o certo ou o errado. Mas eu acho que hoje em dia se faz muito pouco autoescuta, não é? Estamos muito pouco tempo aborrecidos, porque estamos sempre, podemos estar sempre entretidos com estas ferramentas eletrónicas e encontrar a nossa verdade vem da autoescuta. E é muito fácil, e não do escape, é muito fácil fugir para dentro da rede social e estar entretido e haver um mal-estar, mas que a gente nem sabe o que é que está a acontecer e ficar assim uma vida dormente nestas ferramentas. E eu acho que para encontrar a nossa verdade é preciso silêncio. E o silêncio pode ser, não tem que ser escrever, pode ser ouvir música, pode ser ler qualquer coisa, pode ser dar uma caminhada, mas esses momentos de não estar dormente são importantes. É óbvio que é importante distrair-nos e divertir-nos, o entretenimento também é importante, mas acho que é muito importante, eu faço muita questão de manter de privilegiar esses momentos e aconselho muito toda a gente a fazê-lo. Perguntei-te há pouco se a poesia é sempre verdade, disseste que sim. E o amor é sempre verdade? O amor? Sim. O outro, neste caso. O amor pelo outro. Pelo outro. Isso é uma pergunta bastante difícil. Posso escrever um poema sobre isso? Se o amor é sempre verdade. Eu acho que nós estamos todos a aprender constantemente, não é? O que é amar, o outro, a vida, o mundo, os animais, a nós mesmos. Acho que é um processo constante de aprendizagem. E podemos falar sobre os modelos de amor, a maneira como o amor que nós vimos na nossa família se repete ou não nas nossas vidas e depois como é que superamos esses padrões, não é? Ou seja, se o amor é sempre verdade, eu acho que no momento em que foi vivido, aquele amor era a maneira de amor que nós conhecíamos, sim, mas eu gosto de pensar também na ideia de uma aprendizagem de maneiras saudáveis de amar, não é? Alguém dizia que amar é o elo entre o azul e o amarelo. Reveste nessa visão do amor, nesta pequena... Do amor ser o elo entre nós. Entre o azul e o amarelo. Entre o azul e o amarelo. No fundo, o amor ser o que nos une a todos, sem dúvida alguma.
Eu vi um dos episódios que tu realizaste, que se chama Azul, ainda não vi o Amarelo. Em que medida é que Eu adoro o episódio, eu adoro o Prisma, mas... Em que medida é que essa, essa experiência da verdade se reflete, por exemplo, no teu material, como neste caso a tua obra, como realizadora? No caso do Azul, por exemplo. Como é que se reflete toda esta questão da verdade, verdade. E da relação com o outro, este jogo de espelhos? No Azul há também ali uma série de jogos de espelhos também, não é? Então, volto mais uma vez à questão de como artista, porque para mim não há de facto separação. Esta ideia de estar ao serviço e, por exemplo, durante a feitura do Prisma, que foi um processo de 5 anos de trabalho muito longo, que é uma série que está na RTP Play, que podem ver, nós tivemos 3 anos a escrever, depois tivemos a produção, depois 2 anos de pós-produção, então foi muito, muito tempo de trabalho. E é muito mágico ver como os objetos querem ser coisas. Eu tenho mesmo esta crença profunda. Por isso é que eu digo que estou a serviço. Porque acabam por acontecer coisas que levam sempre a série, ou o filme, ou o livro, para um sítio que não era aquilo que nós estávamos a pensar inicialmente. E o nosso trabalho é muito o de amparar. É quase ser um pai. Eu não sou mãe ainda, mas esta coisa de amparar e ajudar a acontecer e menos controlar. O cinema e o audiovisual têm uma coisa maravilhosa, que é o facto de serem colaborativos, por oposição à poesia, que é uma prática artística muito solitária. E a feitura do Prisma foi um acontecimento muito amoroso, porque nós tivemos um orçamento muito baixo, e, como faz parte, não é? Um projeto do RTP Lab, que é este hub para ajudar novos criadores a fazerem projetos televisivos. E tivemos uma equipa muito amorosa, que veio dar o que tinha e o que não tinha, toda a sua criatividade e toda a sua ajuda a este projeto e pegá-lo pela mão como se fosse seu. E isso para mim foi muito... é mesmo emocionante ainda hoje, pensar como a criação artística pode ser um sítio tão amoroso de colaboração. Falámos da verdade, que é o nosso tema principal hoje, entre nós e os outros, entre nós e as palavras. E agora queria regressar um bocadinho para dentro, antes de fecharmos a conversa. E espiritualidade, também sei que é um tema importante. Posso acrescentar uma coisa sobre a verdade? Sim. Que é, nós vivemos numa era em que parece que a verdade perde os seus contornos, não é? E é muito jogada na praça pública, há muito esta coisa das fake news e se vir a pessoa que está a mentir, a manipulação, joga o que é verdade contra os outros, tipo, diz o que é verdade sobre si para os outros, e nós estamos num sítio onde a verdade começa a ser uma coisa com umas fronteiras muito esboroadas. Eu acho que é um ato muito radical viver com verdade nos dias de hoje, dizer-se o que se pensa, ser-se verdadeiro nas nossas interações. Acho que é mesmo muito fundamental e muito radical. É uma forma de resistência. Vou recuperar isso no fecho, mas queria só dar uma nota, que nos desse uma nota da importância também da espiritualidade. Tu também citaste um autor muito interessante que diz que a voz de Deus entra na nossa casa quando nós não estamos. Não é? E isso às vezes Deus prefere entrar em nossa casa quando nós estamos. Assim. É este o plano do José Cleiton Mendonça. E é esse o sentido. Portanto, uma vez mais, tal como a verdade tem sido questionada, a espiritualidade parece um pouco questionada no meio desta nossa cultura atual. Como é que tu vives esse questionamento? Bom, então, para mim, eu tenho um poema, vou fazer autocitação, perdoem. Eu tenho um poema que diz: o invisível na minha vida foi sempre muito visível. Eu não tive... eu já não sei quem é, eu vi há uns tempos na net alguém a quem perguntavam, um senhor de mais idade, a quem perguntavam, a determinada altura disseste que acreditavas em Deus, agora ainda acreditas? E ele pensa durante imenso tempo e diz: é que eu não acredito, eu sei. E eu sinto exatamente o mesmo. Para mim, não houve nunca... Esta minha relação com a dimensão invisível foi sempre muito presente, desde a minha infância, a dimensão mágica da vida, e de facto é uma grande presença,
na minha vida. Não há, para mim, separação entre a prática artística e a vivência da espiritualidade. Para mim são a mesma coisa, porque, como eu disse, eu acredito que o artista recebe, está ao serviço desse plano das ideias, e que o trabalho do artista é estar presente. Por isso, esta coisa tão importante de não sermos sugados para dentro das tecnologias, para podermos estar aqui agora e servir o objeto, servir o momento presente e cumprirmos. Então, a espiritualidade, neste sentido de perceber que há uma dimensão invisível, para mim é muito óbvio, evidente. E a prática artística e a prática espiritual são a mesma, e eu acho que a vivência da espiritualidade é verdadeiramente servir em amor, viver em amor. E isso é uma escolha diária, constante, em todas as interações. Por isso, essa coisa da maneira de estar no mundo, de ser poeta, para mim também é como é que eu estou a empurrar o mundo para onde eu quero que ele vá, para esse ideal que eu tenho de paz e amor no mundo, é tentar ser o mais amorosa possível nas interações diárias, tentar ajudar onde puder. E eu penso que podemos aproveitar essa ideia para pensarmos e refletirmos sobre a última pergunta que fazemos sempre. Nós começámos hoje por falar o que é que tu fizeste pelo teu bem-estar, e a pergunta final é: o que é que nós, como coletivo, como sociedade, também temos que fazer mais pelo nosso bem-estar e saúde mental? Queria dizer muitas coisas. Algumas. Como coletivo, eu acho que é lembrar o amor. Eu acho que é isso que nós precisamos todos de fazer. Porque aquilo que está a ser a luta maior que nós estamos a viver neste momento é uma luta contra o instalar de uma cultura de medo. E onde vibra o amor, não vibra o medo. São duas energias que não podem coexistir. Então, onde se tenta instalar o medo do outro, vibrar num sítio de amor pelo outro. Essa é a maneira de ganhar ao medo, é vibrar amor e ser amor. Então, a maneira de combatermos o que é denso e o mal no mundo é enraizar essa energia de amor neste plano. Muito bem, acho que é uma excelente mensagem para terminarmos. Ficamos por aqui. Lembrem-se do amor e até à próxima.